Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema dor lombar, paciente do dia a dia. Este é um episódio patrocinado pela empresa Novartis. Eu sou o Dr. Marcos André, né, sou cirurgião de coluna, e irei conversar com os doutores Marcelo Pinheiro, né, André Souza Garcia e Fernando Socol, né? Doutor Marcelo Pinheiro, ele é professor da disciplina de reumatologia da Unifesp, né? Teremos aí a opinião de um clínico, né? E doutor Fernando Socol e doutor André Garcia são ortopedistas, cirurgiões de coluna vertebral. Hoje será interessante porque teremos a participação e a visão de um reumatologista que tem muito mais uma visão clínica, né? Em contrapartida aos outros dois participantes que são o cirurgião da coluna vertebral, né? Doutor Marcelo Pinheiro, eu queria que o senhor, por favor, nos desse aí um direcionamento, como que você aborda o seu paciente do dia a dia com lombalgia, né? Como esse paciente você conduz, se você já solicita exames, né, de rotina, que tipo de direcionamento de tratamento você dá para o paciente que já chega com muita dor, se usa anti-inflamatório, se usa relaxante muscular. Isso são perguntas muito frequentes aí no nosso consultório, aí no dia a dia. Muito obrigado aí pela pergunta, é um prazer estar aqui com vocês, né? O André, o Fernando e o Marcos. E obrigado à SBOT também pelo convite para inserir um clínico no meio de cirurgiões de coluna, né? É uma excelente oportunidade para a gente discutir exatamente essas visões com relação à abordagem de lombalgia do nosso dia a dia, que sem dúvida é o que mais enche os nossos consultórios. Mas assim, uma abordagem mais ampla, né, do paciente que tem dor lombar, né, eu acho que a gente poderia se restringir mais a dor na coluna lombar, que é a mais frequente, mas eventualmente a gente tem pacientes com dor cervical ou dor na coluna torácica, mas a gente, começando esse bate-papo com a coluna lombar, a gente vai nos guiar muito com a queixa clínica, né, com as características principalmente da dor, né, dor mecânica, dor mais inflamatória, com componente protocinético ou não, e também as características clínicas do paciente, né? A gente vai ter uma abordagem muito diferente com relação à faixa etária, com relação ao sexo, com relação à atividade profissional, atividade física que esse paciente desenvolve, se é sedentário ou se não é. Então, coisas que a gente faz corriqueiramente na nossa anamnese. Mas uma estratégia clínica, né, que a gente utiliza, e eu acho que a gente lida com colunas que tem muito aspecto inflamatório, às vezes que vai estar mais com o reumatologista. Vocês atuam muito mais com a coluna mais mecânica, com a coluna mais degenerativa, eventualmente com a coluna mais frágil, né, com mais fraturas. Mas, de uma maneira geral, a idade eu acho que é um ponto de partida muito importante, além da característica da dor. Então, a abordagem da gente num paciente jovem vai ser totalmente diferente daquele paciente acima de 60 anos, né, que vai ter um quadro mais degenerativo. Então, para o reumatologista, né, para pacientes mais jovens, principalmente, né, abaixo de 45, 50 anos, a gente vai se guiar muito por essa característica de dor que piora com exercício, né, para aquele quadro mais mecânico, e uma dor que piora com o repouso, para aquela característica mais inflamatória, uma dor que piora mais à noite, e associada a outras manifestações, né? Então, a gente sempre tenta juntar esse quebra-cabeça de manifestação axial e das manifestações periféricas, né? Tentando juntar tudo isso, e também, muitas vezes, manifestação extraarticular. Eu tenho um certo viés porque eu atuo muito nessa coluna inflamatória e na coluna mais frágil, a degenerativa faz parte do nosso pacote. Mas eu atuo muito na osteoporose e na espondiloartrite, né? Então, tem esse componente inflamatório dos pacientes mais jovens. A gente tem na cabeça que as espondiloartrites, né, principalmente a espondilite, ela tem mais aquele nicho de homem jovem, 20, 30 anos, mas hoje, com o avanço da ressonância, a gente tem visto um perfil de mulheres
com inflamação nas sacroiliacas, né? Então, muitas vezes a gente tem que lidar também com esse componente inflamatório e não só atribuído a quadros mecânicos, né? Mas o exame clínico, né? Então, vai ser super importante para erros posturais, atividades físicas que o paciente faz, principalmente o sedentarismo, que praticamente 70% a 80% da população brasileira é sedentária, né? Então, tudo isso a gente vai colocar nesse cômputo geral. Vamos escutar agora um pouco a opinião do doutor Fernando, que é um cirurgião de coluna, né? Como que ele reconhece, como que ele identifica e quais os sinais e sintomas importantes de alerta, né, numa dor lombar. A gente sabe que a dor lombar, ela, na grande maioria das vezes, é benigna, ela é autolimitada e, assim, mas para alguns pacientes a evolução pode não ser tão boa e pode vir como sendo um sintoma relacionado a uma neoplasia, algum sintoma relacionado a outros tipos de patologia. Como é que o senhor, doutor Fernando, aborda, identifica e conduz esses pacientes na sua clínica, no seu dia a dia? Então, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite e parabéns, SBOT, por essa iniciativa de um assunto esse que é extremamente recorrente, né, no nosso consultório e tem estudos que dizem que é a segunda maior causa de procura de médico, perdendo somente para a infecção de via aérea superior, né? E um assunto tão importante que é o maior causador de afastamento laboral, que dá bastante recorrente no nosso dia a dia, né? Então, assim, quanto aos sinais de alerta, eu costumo dizer para os meus alunos que isso são coisas que a gente não pode deixar passar. Uma lombalgia, a gente vai ver todo dia, seja qual for a sua especialidade, todo dia no seu consultório vai aparecer um paciente com lombalgia. Agora, os que não podem passar são aqueles potencialmente graves, né? Que podem apresentar um risco maior, como, por exemplo, emagrecimento, podendo sugerir algum processo neoplásico, alguma coisa assim, pós-trauma, né? Aquele paciente que passou por um trauma de média ou grande energia e desde então passou a queixar dores na coluna lombar, febre, né? Febre e, enfim, os sinais de alerta que podem significar que pode significar uma doença mais grave, tendo em vista que 2% pelo menos das dores lombares são de fundo visceral, né? Então, podendo causar, ser de fundo alguma coisa mais grave, né? Alguma doença mais grave. Eu costumo dizer assim, suspeitou aquele paciente do dia a dia, a gente pode, muitas vezes, não pedir exame, medicar, na ausência de sinais de alerta, né? Agora, não perca esse paciente, né? Você suspeitou de alguma coisa, pede exame, ou se não pediu o exame, medica, pede para vir 2, 3 dias depois. Não perca o contato com esse paciente. Não subestime a queixa do paciente, né? Porque a gente acaba vendo, às vezes, 10, 15 pacientes com lombalgia e a gente não pode entrar no piloto automático, né? Sempre ligado nos sinais de alerta, no red flags e até mesmo nos yellow flags, né? Sinais de radiculopatia, né? A gente tem que lembrar Isso. também, né? Perda de força, Déficit alteração de neurológico. sensibilidade, esfíncter, né? Que também Isso. são outros sinais de alerta para a gente ficar sempre no radar. Isso. Até como o professor Marcelo falou da parte dele, também uso de corticosteroides também, uso de drogas, né? Até o uso crônico de corticosteroides pode favorecer um osso mais frágil, né? Como você falou, Fernando, a questão de um trauma pode favorecer uma fratura por insuficiência relacionada a isso, né? São alguns critérios que temos que prestar atenção, né? Sinais de infecção, né? Febre, né? Exames laboratoriais alterados, enfim.
E até o paciente que procura várias vezes o atendimento médico, né? Veio uma vez, veio novamente, veio novamente. Então, assim, não é tão comum, assim, logicamente, como você falou muito bem, é uma causa bem recorrente, mas um paciente que procura muitas vezes o atendimento, a gente tem que dar uma certa atenção, tem que parar, eita, será que tem alguma coisa realmente de errado? Então, a gente tem que investigar um pouco mais, né? Examinar muito o core também, né? Porque muitas vezes tem muito problema de musculatura, de fraqueza muscular, de abdômen, de core de uma forma geral. E isso eu vejo que mesmo os pacientes que têm doenças inflamatórias ou doenças, discopatia, por exemplo, quando faz esse fortalecimento de core, né? A gente vai falar um pouquinho mais de estratégias de tratamento, isso já melhora bastante a dor, né? Então, a gente também não pede exames indiscriminadamente para todos, eles vão ter esses sinais de alerta que vão nos direcionar. E eu acho que uma abrangência maior é ver se esses pacientes, porque uma queixa, principalmente em pacientes jovens, é a associação com psoríase, com doença inflamatória intestinal, a doença de Crohn e retocolite, e com uveíte, né? Então, e o acometimento também de ênteses periféricas, né? Principalmente tornozelo, tendão de Aquiles, tendões e articulações do joelho e quadris, também podem nos direcionar para diagnósticos diferenciais. É muito boa a explanação de cada um de vocês, cada um falando realmente de vários pontos importantes, né, com relação à idade, com relação a outros sintomas gerais que sempre podem estar associados a uma lombalgia, né, a característica da dor, né, realmente quando às vezes ela não é mecânica, né, pode vir associado a algum outro tipo de patologia abdominal, mas eu acho que foi muito bem abordado aí todos os sinais realmente e sintomas que a gente tem que estar alerta, não só como ortopedista, até porque hoje, como foi bem falado aí, a lombalgia ela pode ser atendida por um clínico geral em alguma emergência e ele tem que estar atento realmente a tudo. Esses sinais realmente são de importância para todos, né? Agora eu queria saber de cada um de vocês, eu acho que é importante, né? Até porque aí a gente vai pegar a experiência e mais ou menos o protocolo que cada um segue, né? De tratamento, que a gente tem aí um leque de opções, tanto medicamentoso como de terapias, né? A gente sabe que o tratamento inicial ele sempre é clínico e conservador, né? Então, que abordagem normalmente cada um faz, né? Se utiliza anti-inflamatório, se utiliza corticoide, que tipo de associação medicamentosa faz, se já começa fisioterapia, que tipo de fisioterapia, se analgésica junto com motora, né? Eu queria escutar um pouquinho a experiência de cada um de vocês com relação ao direcionamento para o tratamento da lombalgia. Quando a gente pega, acho que o lombalgia mecânico-postural tradicional, né, uma lombalgia mais simples, de uma maneira geral, que realmente é o que mais a gente encontra, eu acho que as medidas não farmacológicas são muito importantes. Porque na maioria das vezes os pacientes querem tomar o comprimido e não fazer nenhuma mudança de estilo de vida, né? Eu acho que a mudança de estilo de vida, principalmente com perda de peso, a gente tem aí 60% da população com sobrepeso e obesidade, né, de acordo com os dados mais recentes do IBGE. Então, eu acho que a adequação do peso é muito importante, assim como a atividade física, né? Esse último dado do IBGE, 20 a 25% só da população é fisicamente ativa, né, que pratica pelo menos 3 a 4 vezes por semana de atividade programada com mais de 30 minutos de duração. Então, essa mudança de estilo de vida é fundamental para esses pacientes, né? Mas eu acho que antes de dar os remédios, é importante a gente ver essa parte de postura, de marcha, né? Porque muitas vezes é uma báscula de bacia que está causando tudo aquilo, é a alteração de marcha, um desequilíbrio de um lado com o outro, né? Então, isso daí eu acho que a gente tem, às vezes é um quadro miofacial de contratura de quadrado lombar, por exemplo, que está causando tudo aquilo. Tem distúrbio do sono associado, né? Muitas vezes tem um paciente com aquela lombalgia, mas também dói na região torácica, dói no trapézio. Então, essas contraturas, esses quadros miofaciais são muito importantes que a gente aborde aí com fortalecimento e alongamento nesses pacientes. Então, esse dado de exercício, eu acho que faz parte
em quase 100% dos pacientes eles vão precisar dessas medidas não farmacológicas e mudança de estilo de vida. E depois a gente faz, dependendo se tem radiculopatia ou se não tem, a gente pode fazer um pouco de corticoide, né? Reumatologista gosta de um pouquinho de corticoide mais do que do anti-inflamatório, mas às vezes a gente usa anti-inflamatório quando a gente suspeita de pacientes com componente de dor inflamatória. Paciente mais jovem, que a gente tem essa boa resposta ao anti-inflamatório, caracteriza, é uma prova terapêutica para a gente ver esse quadro de sacrileite, por exemplo, né? Tem dor em nádega, se não tem, se tem radiação ou se não tem dessa dor, né? Então, tudo isso a gente vai ter que equilibrar. O anti-inflamatório, em curto prazo, eu não vejo grandes problemas. O grande problema, principalmente na população mais velha, é o uso em médio e longo prazo, né? Porque às vezes o paciente gosta de ficar usando ou aquele betametasona que toma no PS, que melhora muito, e depois fica com aquele uso crônico de corticoide, sem mudar o estilo de vida. E para aqueles pacientes que têm componente de sensibilização central, né, de dor, de amplificação dolorosa, aí muitas vezes a gente usa aí relaxante muscular, como a ciclobenzaprina, às vezes a gente usa uma doloxetina, né, pregabalina. Então essas aí vai depender muito do contexto geral desses pacientes, né, e o tempo de dor, né. Como o André falou, aquele paciente que fica voltando, a gente vai ter que ter um olhar mais especial para ele. Ok, Bom, obrigado. Queria saber a opinião aí do André. eu gosto muito de organizar meu tratamento, como já foi falado, baseado nos red flags, né? Então, baseado na anamnese, eu vou ter que tratar a causa que vai me gerar, logicamente, o diagnóstico. Então, se eu penso que o paciente, por exemplo, tem infecção, eu tenho que tentar, logicamente, tratar o componente infeccioso na questão do antibiótico, algo assim. O paciente tem alguma suspeita de fratura, vou tratar, basicamente, a fratura, ou cirúrgico ou conservador. Se o paciente tem alguma radiculopatia, temos que ver perda motora, não sem perda motora, para ver se conseguimos manter o tratamento clínico ou temos que realizar procedimento cirúrgico. De modo geral, mesmo uma lombalgia inespecífica ou sem uma causa base de orientação cirúrgica, já que tanto a minha como a do Fernando, nós temos a tendência a pensar também conteúdo cirúrgico, nós iniciamos, assim, eu trato no consultório basicamente os pacientes na escala analógica de dor, né? Começa com analgésico comum, os pacientes têm um pouco de dor mais forte, pode ser opioide, não sou muito fã do opioide a longo prazo. Gosto muito, mesmo que o professor Marcelo falou que reumatologista gosta mais do que talvez a gente de corticoide, mas eu particularmente gosto bastante do corticoide, principalmente para dores radiculares, a gente vê que tem uma resposta muito interessante e mesmo assim é um pouco mais tolerada do ponto de vista gástrico do que mesmo alguns anti-inflamatórios, mesmo os seletivos. E a gente tenta para dores neuropáticas ou realmente essa amplificação de dor usar medicações neuropáticas, ou a pregabalina, tenho feito muita associação de pregabalina com duloxetina, ou se o paciente tem muito efeito colateral com a pregabalina, às vezes o paciente relata muita sonolência, ou às vezes o efeito contrário, uma agitação, tentar trocar para uma gabapentina. Então, eu tento seguir nessa linha, logicamente dividindo cirúrgico conservador, grande maioria conservador, e a gente vai guiando nessa linha, né? Então, red flags, direcionou direitinho, pode começar o tratamento físio, vai depender, se o paciente já consegue fazer um certo tipo de exercício, melhor, se não, analgésico inicialmente, liberação, e vai fortalecendo pouco a pouco para conseguir devolver para atividade física em academia ou pilates, alguma dessas intervenções depois. Eu acho muito importante a gente individualizar o paciente, né? Primeiro, identificar, é uma dor aguda, é uma dor subaguda, é uma dor crônica, porque cada paciente, cada um desses vai ser tratado de maneira diferente, né? A gente já sabe que a lombalgia crônica tem uma maior chance de cronificar, de apresentar nova dor lombar em menos de 6 meses, onde a aguda, quando você trata adequadamente, a chance é menor dele apresentar nos próximos 6 meses, 1 ano, um novo episódio de dor. Então, na minha rotina, normalmente, eu costumo investir mais com medicamentos naqueles pacientes que têm uma dor aguda, até 8, 12 semanas.
né? Esse paciente eu invisto, eu prescrevo, às vezes, até mais de uma linha de medicação, corticoide, eu gosto muito também, anti-inflamatório, analgésicos, né? Não tenho costume de prescrever opioide, eu tenho visto um uso exagerado do opioide, indiscriminado até, e muitas vezes trazendo consequências até piores, né, no futuro. Agora, aquele paciente com dor crônica há 6, 8 meses, é um paciente que eu, por incrível que pareça, sai do meu consultório com menos medicação, porque esse paciente a gente busca evitar aquilo que pode causar dor, como menos de 7 horas noturnas de sono, obesidade, serviço braçal, enfim, aquelas coisas que a gente sabe, aquelas atividades que já são ligadas à lombalgia. Tabagismo, alcoolismo, tudo isso já é ligado à lombalgia, né? É importante dizer também que a maior causa de degeneração na coluna, discopatia e, por consequência, lombalgia, é o fator genético, que esse sim a gente não vai conseguir mexer, né? Agora, as outras causas em que a gente pode evitar, educar o paciente, deixar o sedentarismo de lado, enfim, a gente pode investir, né? Foi muito bem abordado aí, né? A visão de cada um. Outra coisa, falaram de forma muito específica, né? Que assim o tratamento ele não é um padrão, né? Não tem como padronizar, até porque cada paciente ele tem um histórico, ele tem um tipo de sintoma, né? Ele tem um perfil, ele tem as comorbidades, então não existe uma receita de bolo, né? Ou que você possa fazer igual para tudo. Então, realmente essa ideia de individualizar caso a caso é realmente essa ideia foi extremamente importante, né? Agora eu queria saber a opinião. Bem, o Marcelo ele trabalha, ele é reumatologista, ele é um clínico, mas assim a gente nesse bate-papo nosso aqui a gente não pode deixar de falar, né, desses procedimentos de dor que hoje existem, né, as infiltrações, os bloqueios, que está muito popularizado, tá sendo feito realmente bem, de forma bem intensa, né? Às vezes os próprios pacientes já chegam perguntando, doutor, e vai ser preciso uma infiltração, um bloqueio na coluna ou não, né? Eu queria saber a opinião, o que cada um acha, em que momento se pensa em fazer um procedimento desse tipo, se já faz, né, realmente numa abordagem inicial, né, complementando, sendo um plus a todas essas medidas clínicas que se faz, né, já que é um procedimento rápido, né, isento praticamente de risco, sem grandes efeitos colaterais. Queria que a gente, nesse bate-papo, falasse um pouquinho aí desses procedimentos realizados aí para tratamento de dor na coluna, né? André e Fernando, agora é com vocês. Depois eu dou minha opinião também, mas eu acho que vocês... Tá bom. Eu acredito que esses procedimentos vieram para somar, mas a questão de tudo depende da indicação, né? Eu brinco até às vezes com os pacientes que alguns têm que merecer. Não adianta também eu só fazer o procedimento, tira momentaneamente da dor e o paciente não fez toda a modificação do estilo que foi muito bem comentado aqui, da questão do fortalecimento, da atividade física, do controle de peso, do controle do tabagismo. Então, eu acredito que, logicamente, tem que fazer o passo a passo, tenta-se o tratamento conservador, que a gente já comentou, o bloqueio tanto facetário, como foraminal, como peridural, como ganglio ímpar, como tipo todas essas ou miofaciais, tipo tudo isso depende muito do paciente ter tentado até para a gente ter o controle, porque o procedimento ele é diagnóstico e terapêutico, nos ajuda também a depois nossa cabeça, se eu tiver que intervir mais na frente, se eu fiz o bloqueio, o paciente melhorou,
melhorou, então, se eu intervir naquela localização, vou ter bons resultados. Então, eu acredito que é um excelente método quando bem indicado e na hora correta, se o paciente faz a parte dele também. Se ele não faz, eu acredito que vai ser um método falho e você vai queimar um cartucho que você poderia ter salvado muito paciente de ter precisado realizar algum procedimento mais invasivo. Eu concordo com o André e eu, inclusive, uso esses termos para falar para os meus pacientes que o paciente precisa merecer isso, porque na prática do dia a dia, no consultório, a gente vê que aquele paciente que é sedentário, que tem maus hábitos e deixam de ser, eles têm uma melhora muito grande. Às vezes eles não melhoram 100%, mas melhorando 70%, 80%, ótimo, já tem uma qualidade de vida, já a gente não precisa de procedimento invasivo, né? Então, esses bloqueios, como o André bem disse, vieram para somar, se bem indicados, eles funcionam e ajudam no diagnóstico, né? Agora, é importante você identificar, a dor é facetária, a dor é discogênica, é coxidínea, é uma dor muscular. Você tem que saber identificar para fazer o procedimento adequado, né? E não fazer o mesmo para todo mundo. Mas é isso mesmo. No caso de falha do tratamento conservador, essas terapias menos invasivas, elas são muito bem-vindas. Eu acho que nós reumatologistas também indicamos mais, alguns reumatologistas fazem procedimento, guiados ou não guiados, eu faço mais às cegas, procedimentos mais simples, mas a gente tem alguns procedimentos guiados que a gente indica quando realmente falha o tratamento conservador, desde que faça a lição de casa, né? Sem fazer a lição de casa, aí só se for um quadro muito agudo, de uma compressão ou com perda de força, né? Com muita alteração de sensibilidade, principalmente a perda de força, para procedimentos mais invasivos. Mas esses procedimentos minimamente invasivos a gente tem visto bastante, né? Indiscriminadamente. Não como a gente está falando. A gente tem visto, chegam para os clínicos aqueles que já fizeram milhares de procedimentos, incluindo risotomias, milhares de bloqueios, mas eu vejo o perfil desses pacientes que geralmente eles são com dor nociplástica, né? Essa dor com componente neuropático, componente de fibromialgia, com amplificação dolorosa, que muitas vezes não vai resolver com isso, né? O problema é muito mais sério, né? Um problema muito mais de percepção dessa dor, de processamento dessa dor, e que falham, e a gente vê em mídias sociais muitos pacientes, tanto nos consultórios quanto em mídias, propagando esses procedimentos, né? E eu acho que tem um uso abusivo. E promete muito e não entrega tanto esse resultado, principalmente que o paciente está errado. Não fez exatamente a propedêutica que a gente falou desde o começo, né? A gente tem que individualizar, saber de onde é a dor, e se faz indiscriminadamente, vai pegar paciente que não estava precisando daquele procedimento, né? O procedimento é bom para paciente que precisa, né? Para aquele paciente que você faz uma fibromialgia ou opera essa coluna e coloca instrumentação e depois fica um problema crônico para o cirurgião, para o paciente e para a sociedade de uma forma geral, né? Acho que foi o André que falou aí, que assim, eu faço muito infiltração, às vezes, nos meus pacientes, como sendo mais uma etapa na propedêutica, né? É extremamente importante, por exemplo, se eu acho que é uma dor facetária, eu vou lá e faço uma infiltração das facetas e, para mim, funciona muito mais com teste, para mim ter um diagnóstico preciso, né? Eu normalmente não tenho usado tanto as infiltrações assim, com um objetivo de tratamento em si, né? Mas eu acho que foi muito bem abordado, né? Muito bem pontuado, né? Que tem que ser visto caso a caso, que tem que realmente utilizar de forma muito cautelar. E aí, só para mim ter uma noção, seria, normalmente, você, André e Fernando, vocês fazem esse procedimento a nível ambulatorial, em regime hospitalar, vocês fazem guiado por ultrassom, por intensificador,
ou freehand? O que é que vocês, como é que é a rotina, mais ou menos aí de cada um, para a gente ter uma noção aí? Bem, eu não tenho a capacidade e treinamento para o uso do ultrassom. Então, essas terapias de infiltração e bloqueio de raiz, etc., eu faço com o uso de intensificador de imagens em caráter ambulatorial, né? Assim que tiver uma melhora da sedação, uma liberação anestésica, eu libero para casa. Essa é a minha rotina. A minha rotina é mais ou menos semelhante. Só não entendi. Você fala, eu faço regime hospitalar aqui. Aqui todos os pacientes a gente faz uma internação hospital dia, ou tipo, fico menos de uma diária, guiado por intensificador de imagem. E eu também não tenho treinamento a nível de ultrassom, então faço todos guiados por intensificador, regime hospitalar, sob sedação. Eu acho que eu me expressei mal. Ambulatorial, que eu quis dizer que não dorme no hospital, vai de Isso. alta no mesmo dia. Então, Ok. igual, então, mesma rotina. É Eu uma, tinha entendido o que fazia no consultório, né? é, Quando o Fernando falou, no um, nostalgia. outro, um outro ponto que eu queria levantar aqui, bem, eu não tenho experiência nenhuma, mas eu venho me deparando cada vez mais com pacientes me questionando a nível de consultório médico, por exemplo, principalmente naquelas lombalgias crônicas, né, que já passaram por vários médicos, que já vêm tendo feito inúmeros tratamentos clínicos, medicamentosos e sem resultado, e também já passaram, às vezes, por alguns especialistas de coluna mais da área cirúrgica e já disseram que não é cirúrgico, e me questionando com relação ao que é que eu acho e se eu utilizo e se eu tenho experiência com o uso da cannabis, né, para tratamento de dor crônica. Bem, é uma coisa que eu não tenho experiência, eu estou colocando aqui porque a gente poderia discutir um pouco, eu não sei se o Marcelo tem alguma experiência, né, no uso da cannabis aí para dor crônica, se poderia falar alguma coisa, ou até mesmo os outros, porque a gente tem visto um crescimento do uso, né, principalmente para dor crônica, né? Então, queria saber a opinião de vocês aí. Eu tenho um pouco de experiência pessoal, né? A literatura é ainda com trabalhos bem controversos. Eu tenho usado, principalmente nos últimos 2 anos, um pouco mais do que eu usei em outrora, né? Então a gente tem realmente ganhado um pouquinho mais de experiência, mas eu acho que não serve para toda lombalgia crônica, não. Em geral, quando que eu tenho usado? Para aqueles pacientes que têm muito efeito colateral com gabapentinoides, com pregabalina, com duloxetina. Então, esses pacientes que têm, sabe, você dá pouca dose e já tem efeito colateral, como ganho de peso, sonolência, alteração de libido. Então, esses pacientes que são muito sensíveis, o canabidiol, com o sem THC, pode ter uma ação. Mas, geralmente, a gente indica mais quando aquele paciente ele tem, além da dor, outros componentes desse quadro crônico, que são fadiga. Então, muitos pacientes têm muita fadiga e muita alteração de sono, né? Seja ele sono não reparador mesmo ou insônia. Então, quando tem esse combo de insônia, fadiga e dor, você pode lançar mão, principalmente naqueles que são mais sensíveis às medicações tradicionais, e já fez de novo, né? Já fez toda a lição de casa, com mudança de estilo de vida, controle de peso, etc. Mas a experiência ainda minha é pouca. Falando com outros amigos, né? Tem uns reumatologistas e tem outros que estão mais nessa linha do canabidiol, eles têm experiências boas. Eu vejo que mais ou menos os pacientes melhoram no início, depois eles voltam a piorar e ficam naquela cronificação da dor, né? E eu acho que em torno de 30, 40% dos pacientes realmente tem uns que melhoram, tem um perfil. E o perfil que eu sinto de feeling é esse quando tem distúrbio do sono, fadiga e dor. Agora, você me perguntar, tem paciente que só tem dor e melhora? Tem. Tem esses 20 a 30% que melhoram com o canabidiol. O efeito placebo, a gente sabe que nesses quadros também tem um efeito de 20%, né? Então,
Acho que falta mais dados científicos baseados em evidências para a gente prescrever mais, mas eu acho que os trabalhos estão sendo melhores desenhados para mostrar um certo benefício. Eu não desacredito. E a demanda dos pacientes tem sido grande, eu também tenho percebido a mesma coisa, Marcos. Ok. Não sei se o André e o Fernando têm alguma experiência, você não tem, né, Marcos? Não tenho, não. Não? Não Não sei se tenho o André e experiência. o Fernando têm usado. Muito pouca experiência, professor Marcelo. Acho que eu já tentei utilizar uns 2 pacientes, já guiados por outros colegas que já usavam, resultados assim bem tipo em Duvidosos, cima né? do muro, bem em cima do muro, se é do efeito do cannabis ou por alguma outra intervenção realizada. Então vejo que os trabalhos estão cada vez mais, muito mais pessoas utilizando, mas ainda não consegui inserir no meu arsenal de terapêutico ainda não. Eu acho que ele vai Também não vir, tenho sabe? experiência, eu Eu também acho não que tenho experiência, mas eu tenho visto que, assim como o Marcelo falou que tem visto o uso indiscriminado de infiltrações e tal, é o uso do canabidiol também, né? Tem colegas que, para todos os casos, indiscriminadamente, tem prescrito canabidiol, né? Eu não tenho experiência, também não desacredito. Recentemente eu fiz uma revisão da literatura, assim, justamente por ter tanto pedido dos pacientes e, honestamente, não não se fiquei convenceu. confiante, não me convenci Não se ainda. convenceu. Eu também, eu não estava muito convencido, mas a demanda foi tanta e a pressão tanta dos pacientes que antes eu encaminhava para um psiquiatra, um amigo psiquiatra que trabalha com isso, eu encaminhava todos os pacientes para ele. E eu fiz, olha, não tenho experiência, blá, 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 e ele me ligou, olha, Marcelo, eu não consigo mais atender todos os seus pacientes, são muitos. Então, você se vira e aí eu comecei a estudar um pouco mais. Mas eu não desacredito, mas eu também não estou plenamente convencido ainda. E eu acho que melhora uns 20 a 30% dos pacientes. Aí a minha dúvida, será que esse é efeito placebo, que 20% vai ter, ou realmente tem um efeito? Eu acho que quando tem efeito colateral com os nossos remédios, e o paciente, porque o paciente tem muita vontade de usar, porque ele não quer usar aquele que está dando efeito colateral. E eu acho que essa mudança de set point da cabeça também ajuda, né? Porque ele quer se livrar dos remédios, que remédio faz mal de uma maneira geral, na opinião dos pacientes. E aí que tem efeito colateral, aquele remédio é mágico e não vai dar efeito colateral, então já muda o entendimento do paciente também, né? Então é complexa essa história dessa dor crônica, né? Tem muitos aspectos envolvidos que a gente tem que equacionar todos eles para tomar uma decisão. Agora eu concordo com você, com o Fernando, que não é para todos, os indiscriminados não vai resolver. Eu acho que resolve quando tem insônia. Insônia, eu acho que foi da literatura o dado que eu mais vi benefício para o lado do sono. Mas aqueles pacientes que têm sono de má qualidade, principalmente nas mulheres, eu acho que ele tem uma sua ação maior, e principalmente porque as mulheres que têm mais efeitos colaterais, né? Então, talvez seja um nicho aí. Mas não é para todos, porque assim como nada é para todos, né? Tudo tem que ser individualizado. Ô, Fernando, a gente tem visto aí, explorando um pouquinho aí os seus conhecimentos aí na área da reumatologia, que a gente teve aí, assim, muitos avanços aí no tratamento das doenças reumáticas, né? Com essa parte aí de imunoterapia, de imunomoduladores, né? Queria que você desse aí, falasse um pouquinho de forma, assim, um pouco mais objetiva, sobre o uso disso aí nas doenças reumáticas que atingem a coluna, né? Aonde realmente vem tendo maior sucesso, maior aplicação, aonde as coisas, os resultados são melhores. Tenta direcionar aí um pouco e falar um pouco sobre isso aí. Eu acho que nos últimos 25 anos, né, quando começaram os imunobiológicos, realmente a gente mudou completamente a abordagem desses pacientes com espondiloartrite axial, principalmente, né? Então, esses pacientes que tinham espondilite, que é o que a gente aprendia na faculdade, né? Os meninos são mais jovens, viram um cenário um pouco se transformando ao longo do tempo,
mas nos últimos 25 anos, que foi quando a gente começou, realmente a gente mudou muito esse cenário. Era aqueles pacientes que não anquilosam mais, que a gente evita o dano ao longo do tempo, e eles não fazem mais sindesmórfito, né? A gente consegue preservar muito a função e a mobilidade desses pacientes, e realmente é um tratamento revolucionário. O grande problema que a gente enfrenta é o diagnóstico errado, né? Então, o erro de diagnóstico é muito frequente, principalmente porque 5% da população brasileira é HLA-B27 positivo, independente da região, e a gente publicou esse ano um trabalho mostrando um gradiente entre a prevalência do B27, que é menor na região norte e maior na região sul. Então, lá na região de Pato Branco do Fernando, a gente tem em torno de 6 a 7% da população geral, homem ou mulher, são B27 positivos, né? Ainda carregam esse gene. E aumenta a probabilidade de espondilite, mas não é todo paciente que tem B27 que vai ter espondilite, né? Só 2 a 5% vão desenvolver espondilite. Então, esse é um problema de erro pela presença do B27 também na população geral e não só nos pacientes com espondilite. E o outro é o erro da ressonância, né? Então, os critérios foram publicados mais ou menos em 2009, mas eles estão sendo revisados ao longo do tempo. E de 2009 a 2017, 18 mais ou menos, houve um crescimento exagerado de pacientes que teriam uma sacroileite e provavelmente teriam maior chance de desenvolver espondilite. E a gente viu que isso precisou ser revisado, né? E isso está sendo recontado, essa história está sendo recontada. Então, acho que o grande dilema que a gente tem a gente tem medicações extremamente potentes, mas para o paciente certo, né? Se a gente der para o paciente errado, a gente vai prometer e não vai cumprir, não vai entregar o resultado. Então, são medicações que mudaram a história natural da doença, mas, por outro lado, foram dadas para pacientes que não têm sacroileite, porque a presença do edema de sacroiliaca, ele pode estar presente em até 10% da população saudável. Isso de acordo com uma revisão de toda a literatura e dados nacionais também. E 20 a 30% dos pacientes com lombalgia crônica, aquelas inespecíficas, aquelas que a gente fica em dúvida se é mecânica ou se é inflamatória, podem ter também edema na região da sacroiliaca. E é a primeira articulação que degenera antes da lombar. Então, o erro diagnóstico, em atletas, por exemplo, a gente pode encontrar edema de sacroiliaca e não ser doença, né? Não ser sacroileite e só refletir a injúria. Então, atletas obesos, né? Nessa população a gente tem que olhar com carinho, porque existe um fenótipo da inflamação das espondiloartrites na sacroiliaca. O diagnóstico diferencial é extenso. Principalmente se a gente não fizer uma anamnese, vamos remontar ao início, anamnese correta e exame físico correto, né? E entender essa dinâmica do paciente, né? Atividade física, peso, tudo isso a gente começou no início da nossa conversa. Pessoal, eu queria agradecer. Estamos chegando ao final aí do nosso episódio, né? Queria agradecer aí a atenção e a colaboração de cada um de vocês para com o enriquecimento aí do tema e trazendo conceitos, condutas, orientações, né, no tratamento e na abordagem da lombalgia, né, que é um importante sintoma aí do nosso dia a dia do consultório, né? E não sei se alguém quer finalizar, quer passar alguma mensagem que seja importante de forma bem sucinta e rápida, que o nosso tempo já está meio estourado, né? Se alguém achar assim, alguma coisa de importante que seja como mensagem para ficar, né, na abordagem ou no tratamento ou na condução dos pacientes com lombalgia, né? Gostaria de que vocês concluíssem, né? Que estamos chegando ao final do nosso episódio aí. Eu acho que é a personalização do atendimento, né? E investir muito nisso, nessas mudanças de estilo de vida, e entender muito essa dor do paciente, essa individualização, tanto no diagnóstico quanto na abordagem de tratamento medicamentoso e não medicamentoso, e ficar atento a esses sinais de alerta e também às manifestações sistêmicas, de comorbidades, de outras manifestações que podem acometer esses pacientes, e ter essa visão mais ampla, não ficar restrito só à coluna.
Porque às vezes o paciente tem dor na coluna, mas ele tem uma dor no pé também, que você vai ter que fazer essa ponte. Às vezes ele tem uma dor que é no pescoço e tem uma psoríase, ou às vezes tem alteração de hábito intestinal, ou é um paciente que tem olho vermelho. Então, essas manifestações extra e as comorbidades, né, se é um renal crônico, se tem um paciente que tem diabetes ou síndrome metabólica, a gente tem que colocar isso tudo na nossa equação para favorecer e causar bem-estar ao paciente. Acho que o Marcelo resumiu bem aí o intuito da nossa aula aí. E eu costumo dizer, para não subestimar uma dor lombar, não entrar no automático, né? Sempre cuidado com os sinais de alerta e não subestimar os sintomas. Os dois já falaram tudo. Para mim, se resume os red flags, fazer uma boa anamnese, que você fazendo uma boa anamnese, você consegue direcionar bem. Só agradecer ao convite, a oportunidade de poder contribuir e aprender com meus colegas aqui. Acredito que foi um bate-papo bem proveitoso para todos. Ok, boa noite. Agradeço cada um de vocês o tempo, a disponibilidade, né, as orientações. Agradeço também aos nossos parceiros e colaboradores e patrocinadores, a Novartis, né? E você acabou de ouvir mais um episódio, né, da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site sbot.org.br e também nas principais plataformas. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!